Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando a grande semana, a Semana Santa, a semana central da nossa fé, onde somos convidados a contemplar o mistério pascal, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Morte e ressurreição que nos trouxe vida nova. E nós, cristãos, sabemos que desta doação de Jesus, dessa sua entrega total, recebemos a vida nova. Essa vida nova que nos curou de uma vez por todas do pecado e da morte. Esta vida nova que já recebemos pelo batismo. E somos convidados a viver em sintonia, em harmonia com esta vida. E esta semana, portanto, somos convidados a contemplar o mistério da nossa salvação, o mistério da redenção, esse mistério de amor de Deus. Deus que nos ama tanto, que não bastou apenas nos criar, mas quando então nós buscamos a morte, o pecado, e foi por ali que entrou realmente a morte eterna, Deus não nos deixou na solidão, nem no pecado, nem na morte. Mas o próprio Deus, como bom pastor, vem nos salvar, vem nos resgatar e nos dá vida nova. Deus conserta, podemos dizer, aquilo que o homem desviou. Ele coloca o homem novamente no seu projeto. O seu projeto de vida plena, vida eterna. E a liturgia de hoje então nos ajuda a entrarmos um pouco mais, mergulharmos nesse mistério que celebramos. A primeira leitura do profeta Isaías é chamado o segundo Isaías. É o Isaías que está com o povo lá no exílio. E o profeta vai falar de esperança para este povo que está lá no exílio. E o profeta Isaías vai proclamar ao povo 4 cânticos, chamados Cânticos do Servo Sofredor. Nós hoje ouvimos parte do 3º cântico, do Servo Sofredor, onde fala da missão desse servo. Esse servo que tem a missão de anunciar a palavra. Este servo que também mostra que na missão esse servo sofre muito. Ele apanha bufetões, cusparadas, arrancam-lhe a barba, enfim, é a reação que o servo sofre por anunciar a palavra, por fazer o bem. Mas o servo se mantém firme, perseverante. E o texto de Isaías diz que ele se tornou insensível como pedra, porque ele tinha uma missão a cumprir. Mas também o texto fala quem é a força deste servo. Ele diz: o Senhor esteve sempre ao seu lado. É Deus que estava junto, é o Pai que estava junto do servo. Durante muito tempo se perguntou quem seria esse servo. Israel, durante seu caminho, perguntava muito: quem seria esse servo? Será que era Isaías que estava falando de si mesmo? Será que seria Jeremias? Mas quando Jesus veio ao mundo e diante dos acontecimentos, a comunidade cristã percebeu: Isaías falava de fato de Jesus, o Messias prometido, aquele que veio salvar a humanidade, resgatar a humanidade pelo dom da sua própria vida. E é bem isso que é expresso também na segunda leitura que nós ouvimos hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, quando São Paulo fala do esvaziamento, da kenosis de Cristo. Ele, sendo Deus, se esvaziou completamente. Para quê? Com um objetivo muito forte, muito profundo: salvar a humanidade. E é muito interessante porque quando São Paulo fala do esvaziamento, da kenosis de Cristo, que sendo Deus, se igualou ao ser humano, assumiu em tudo
as nossas fraquezas, exceto o pecado. São Paulo, ao mesmo tempo, dá a entender logo no início do texto, que nós homens, e aqui ele faz uma referência muito sutil no início, de Adão, do querer ser igual a Deus. E foi ali que entrou o pecado no mundo, a desobediência. O contrário foi Jesus, que obediente ao Pai, ele assumiu a nossa humanidade para salvar o ser humano e dar-lhe novamente a vida que pelo pecado perdemos. Nesta encarnação de Cristo, nesta kenosis, esse esvaziamento que fala São Paulo, nós podemos lembrar aquilo que o Papa Bento XVI falava. Ele dizia: Deus se fez tão pequeno, que quando assumiu a nossa carne, ele foi reclinado numa manjedoura. Até este ponto chegou o amor de Deus. Mas não apenas nascer, ele também morreu pela nossa salvação. E é isto que nós encontramos no Evangelho de São Marcos hoje. O Evangelho de São Marcos é um evangelho de todos, é o mais curto. E São Marcos tem um grande objetivo de mostrar quem é Jesus. Nós que lemos o Evangelho de Marcos, logo no primeiro versículo já é dito quem é Jesus. Início do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ao longo de todo o Evangelho fica esse segredo de Jesus como Filho de Deus. São Marcos, na verdade, quer que aqueles que estão lendo, aqueles que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, cheguem a esta conclusão no final do Evangelho. De fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao longo de todo o Evangelho, o que percebemos? É Jesus fazendo bem. Tanto é que São Lucas, quando fala da vida de Cristo, quando ele está iniciando o livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus passou a vida toda fazendo bem. E é isto. Jesus é aquele que passa a vida toda fazendo bem. Mas embora faça o bem, ele não é compreendido. E ele acaba, como Marcos mostrou hoje, acaba na cruz. Aos olhos humanos parecia derrotado, porque até os discípulos abandonaram. Judas o traiu, Pedro o negou, todos os outros fugiram. Ele está sozinho na cruz. Parece que tudo aquilo que parecia estar indo bem, a fama de Jesus crescia, parece que agora aparece tudo ao contrário. Parece um derrotado. Mas na verdade era ali que ele vencia o pecado. Era dando a sua vida totalmente, como ele fez durante todo o seu caminhar, desde a Galileia até agora, então, portanto, em Jerusalém, foi uma doação total. Ele passou a vida toda fazendo bem. Ele mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E agora, portanto, é na cruz que acontece a vitória de Cristo, que acontece o resgate da humanidade. Ele, de fato, é o Rei prometido, o Rei que veio realmente para salvar. É um Rei que impera não pelo poder, mas é um Rei que impera pelo serviço, pelo amor. Como nós ouvimos no primeiro Evangelho, ali na bênção dos ramos, quando vimos que Jesus entrou na cidade montado num jumentinho. Era assim que os reis de Israel entravam. Era a entronização do rei de Israel. Era sobre um jumentinho. Os guerreiros, os imperadores daquele tempo, era sobre um cavalo branco. Jesus não. Entrou sobre um jumentinho. Lembrando que ele de fato é rei, mas é um rei que reina diferente. E Jesus quer de fato reinar em nossa vida, em nosso coração. Somos discípulos dele. E o discípulo de Jesus é aquele que pode também e deve, com certeza, como soldado romano. Que interessante que justamente quando Jesus morre, é um soldado romano que diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus.
Essa é a grande profissão de fé que nós devemos também fazer. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. E professando esta fé, nós somos convidados a viver, seguir os passos de Jesus. Ele mesmo convida no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Marcos, ele diz: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Interessante, os discípulos de Cristo, na hora do Calvário, não estavam ali naquele exato momento. Apareceu Simão Cirineu, um pai de família que segue de fato os passos de Jesus, né? Ele é modelo do discípulo que segue Jesus Cristo. E nós, em meio à situação que vivenciamos muitas vezes na nossa família, no meio da sociedade, agora em meio a essa pandemia, somos convidados a não perder de vista o Senhor, mantendo os olhos fixos nele, seguirmos passo a passo e procurando também fazer da nossa vida um dom, pelo amor dos irmãos, e fazendo da nossa vida um dom para que a sociedade seja uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, uma sociedade onde cada pessoa seja respeitada na sua dignidade de filho e filha de Deus. Que nós, nessa Semana Santa, meus irmãos, minhas irmãs, possamos acompanhar. Talvez muitos terão que acompanhar online, através da internet, mas que nós, mesmo que seja online, que nós possamos vivenciar esse mistério da nossa salvação, acompanhando os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega, se doa, que morre e ressuscita para que nós tenhamos vida e vida nova, vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.